Olá, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Gilberto Meira, sou consultor jurídico tributário aqui da Consult. E o Momento Consult de hoje, para nossa alegria, também se dedica a responder uma indagação de uma seguidora nossa, amiga, que já teve a oportunidade de ter suas questões aqui respondidas, a nossa querida Genil Delbran, que nos faz uma pergunta que não tem uma resposta definitiva por conta dos desencontros do judiciário e tem a ver com a possibilidade de dedução da base de cálculo do ISS do material aplicado na construção civil. Porque nós temos duas interpretações possíveis e que estão em discussão hoje e que graçam o Brasil afora conforme a legislação de cada município. Sempre lembrando que o ISS é devido no local quando termina a construção civil, e a você é importante que seja feita a verificação da legislação específica antes de sair discutindo a questão. Até porque o tema é tormentoso. E ela nos apresenta uma questão oriunda de uma posição recente do portal da Confederação Nacional dos Municípios, datado do dia 2 de outubro de 2024, segundo o qual o ISS na construção civil, segundo o STJ, decide que não há de se deduzir da base de cálculo o valor dos materiais fornecidos. O título é meio verdadeiro. Se nós formos olhar a legislação, nós vamos ver que a Lei Complementar 116 de 2003 dá a entender que o material produzido pelo construtor, pelo prestador de serviços, fora da obra, pode sim ser deduzido da base de cálculo, na medida em que ele será tributado pelo ICMS. E em incluindo tal valor no serviço, nós estaremos tributando sobre um valor já tributado por outro tributo que o texto atual não nos permite. Então, aqui não nos parece haver discussão. Se nós produzimos material fora da obra, ele é automaticamente dedutível. Isso está muito claro no subitem 7.2, 7.3 da lista de serviços. Está escrito, certo material produzido por produtor fora da obra. E onde é que está realmente a discussão? A discussão está lastreada em posições de ida e de vinda, tanto do STF quanto do STJ, quanto à validade da lei, ou melhor, do Decreto-Lei 406 de 68, do artigo 9º, parágrafo 2º, a linha A, que permitia a dedução da base de cálculo do ISS de material aplicado na obra, diferentemente da redação atual. É bom que se diga que essa questão ela deixará de existir a partir do momento em que entrar em vigor efetivamente o IBS. A partir de 2032, nós teremos aí aquela regressão do ISS, 2029, perdão, até 2032, quando então nós teremos aí a finalização dessa questão. Tanto que o decreto-lei ele é expressamente revogado agora pela Lei Complementar 214. E tudo isso porque nós temos uma série de decisões que nós podemos pautar aqui no nosso comentário. Né? Nós podemos iniciar por um recurso no âmbito do Supremo Tribunal Federal, que é, na realidade, um embargo declaratório no segundo agravo regimental do recurso extraordinário 603.497, que gerou um certo imbróglio. E o relatório diz o seguinte, a emenda: direito tributário, imposto sobre os serviços de qualquer natureza, construção civil, base de cálculo, material empregado, dedução, recepção do artigo 9º, parágrafo 2º, a linha A do Decreto-Lei 406 de 1968, acórdão do Superior Tribunal de Justiça que não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ou seja, o fisco entende que ele foi recepcionado, mas que a posição restritiva do STJ é válida. Ou seja, parece uma conta de maluco, né? Quando eu pergunto se você vai pescar, e você me diz, não, eu vou pescar. Eu digo, não, mas você tem que pescar. Ou seja,
há um desencontro de informações e mesmo os mais experts na análise terão dificuldade de compreender o resultado. Mas é importante observar que, na sequência da emenda, Sua Excelência o Ministro diz o seguinte, que a jurisprudência do STF, reafirmada na decisão agravada, circunscreve-se a asseverar que foi recepcionado pela Carta de 98 o artigo 9º, parágrafo 2º, alineado do decreto-lei. Ora, se foi recepcionado, ele deveria deduzir. No entanto, diz aqui, sem contudo estabelecer interpretação sobre o seu alcance. Peraí, ele foi recepcionado, mas ele não tem validade? No caso, o acordo, continua aqui, do Superior Tribunal de Justiça, objeto do recurso extraordinário, não destoou da jurisprudência desta Suprema Corte, porque sem contrariar a premissa do artigo 9º, parágrafo 2º, alineado A, do decreto-lei, foi recepcionado. Insisto, o artigo 9º, parágrafo 2º, alineado, ele não faz a restrição da dedutibilidade de ter sido produzido ou não pela própria empresa prestadora. Mas, segundo ele, foi recepcionado pela atual ordem constitucional, considerada ainda a superveniência do artigo 7º, parágrafo 2º, inciso 1 da Lei Complementar 116, que restringiu a delimitar a interpretação. Ou seja, no entendimento dado pelo acórdão, a Lei Complementar 116 de 2003 revogou parcialmente aquele entendimento, dizendo, olha, não é qualquer dedutibilidade que é possível, mas apenas e tão somente a dedutibilidade do material produzido pelo prestador de serviço. Eu repito, esse é o entendimento do RE 603, 497, e necessariamente em embargos de declaração no segundo agravo regimental do recurso extraordinário 603.497 de Minas Gerais, que está lá disponível no espaço do portal do Supremo Tribunal Federal. Mais à frente, existe aqui a discussão, porque originalmente houve uma decisão que dizia que no caso das concreteiras, o concreto utilizado para produzir, o material utilizado para a produção de concreto, não poderia ser sujeito a ICMS, seria só ISS. Talvez porque o material resultante seja um serviço, e dessa forma assim foi entendido. Todavia, ele vai mais adiante dizendo que essa interpretação não fere no entendimento e, de certa forma, acaba por orientar a volta da interpretação do STJ, que havia mudado o posicionamento por conta daquela primeira decisão. E diz aqui, o STF, a propósito, o STJ editou a súmula 167, consolidando o entendimento de que o fornecimento de concreto para a construção civil caracteriza a prestação de serviço, sujeitando-se a incidência do ISS e não do ICMS. Sim, você não entendeu errado. A concretagem, que é um outro item da lista lá no 702, é um caso específico e ele assume pessoalmente que só há ISS. Não há que se falar em ICMS na operação. Se ele está vendendo o produto assim, o serviço de concretagem, que, óbvio, exige uma série de especialidades, especificações, conforme o tipo de piso que nós vamos utilizar. O que importa dizer é que com esta modificação, alguns outros julgados estão sendo utilizados para esta finalidade e nós chamamos a atenção aqui para os demais posicionamentos, inclusive um julgamento recente no recurso especial 1.916.376 do Rio Grande do Sul, em que funcionou como relator o ministro Gurgel de Faria, e diz aqui na emenda o seguinte: acórdão combatido, decisão surpresa, inexistência, ISS, base de cálculo, serviço de concretagem, dedução do material empregado e impossibilidade. E aqui ele faz referência exatamente à mudança de julgamento da posição do STF, mudança, revisão, interpretemos como podemos, a valoração jurídica diversa calcada no fato da causa, dada pelo magistrado da atividade empresarial do cumprimento, não caracteriza a decisão de surpresa, que justifica a anulação do julgado. Ou seja, as partes, afinal de contas, o que prevalece? Né? Esta corte, STJ, há muito consolidou o entendimento de que a base de cálculo do ISS é o preço do serviço na construção civil, não sendo possível deduzir materiais empregados, salvo produzidos pelo prestador do local da obra e por ele destacadamente comercializados
com a incidência do ICMS. Aí, item 3 do julgado. O Supremo Tribunal Federal, ao proferir o primeiro julgamento do RE 603.497, tema 247 do STF, em 31 de agosto de 2010, decidiu reformar acordo do STJ com fundamento no entendimento excelso sobre a possibilidade de dedução da base de cálculo do ISS dos materiais empregados na construção civil. Ou seja, o STF não queria mudar esse entendimento. E agora, com o julgado que nós lemos agora há pouco, eu repito, oriundo do embargo declaratório no segundo agravo regimental no RE 603497, dá um entendimento segundo o qual não, o STJ está certo. Então, recentemente, entre aspas, recentemente, em 3 de julho de 2020, nos mesmos autos do RE, o STF deu parcial provimento ao agravo interno para reafirmar a tese de recepção do artigo 9º, parágrafo 2º da Constituição de 88, assentando que a aplicação dessa tese, naquele caso concreto, não ensejou reforma de acordo do STJ, ficando evidenciado no referido julgamento de intenção do pretório excelso de preservar a orientação que o Superior Tribunal de Justiça sedimentou. Diante desse último pronunciamento, a Suprema Corte, no julgamento do seu tema 247, há de voltar a ser prestigiada a virtude da jurisprudência. O que significa dizer que hoje a tendência do judiciário é a dedução da base de cálculo apenas e tão somente do material aplicado na construção, desde que esse material seja produzido pelo próprio prestador de serviço. Todavia, como essa confusão vem ocorrendo ao longo de muitos anos, esse julgado de 14 de março de 2023, o mais recente do STJ, RE 1916376, ocorrente no Rio Grande do Sul, então vem prevalecendo esta tese, que só vou deduzir a base de cálculo o material que eu produzi fora da obra. Ou então, de uma certa forma, eu constituir uma outra empresa, fornecer o material e o prestador de serviço ser um outro, para que a base de cálculo não seja amplificada, já que eu terei, de qualquer forma, a incidência de ICMS no fornecimento do material. Isso é planejamento tributário. Outra coisa importante a ser considerada nesse nosso comentário, e que deve servir de balizamento do nosso seguidor, do nosso assistente, de quem nos constituía, é que essa confusão toda ensejou, ao longo de todo o território nacional, de posições mais variadas possíveis nas próprias legislações dos municípios. Então, vocês encontrarão municípios que permitam a dedução integral, permitirão municípios que só permitirão a dedução do percentual referente a material produzido pelo prestador de serviço. E há municípios, inclusive, que eventualmente estão até respeitando essas duas regrinhas que são confusas e que têm sido tratadas dessa forma. Fica o alerta, porque o ISS é devido no local da construção civil. E antes de se chegar a uma discussão, a uma conclusão, é importante observar esses pequenos detalhes. Acreditamos nós que, ao reconhecer que ele foi recepcionado, seria incompatível você dizer que o artigo 7º da Lei Complementar 116 teria mudado esta redação, porque a redação nova sobreporia a redação antiga, porque são coisas absolutamente distintas. De qualquer forma, é importante observar que o tema ainda é polêmico e certamente nós voltaremos a uma discussão em um segundo momento. Mas aqui, privilegiando nossa querida amiga seguidora, nós trazemos o posicionamento, fazendo o referenciamento como fizemos, alertando a você que fica atento, porque a tendência atual, realmente, é um pouco mais restritiva, salvo a legislação municipal, tenha esta possibilidade. Tá bom? Nós esperamos com isso ter trazido uma informação, ou alimentado a discussão, mas apresentando fundamentos tanto do STJ quanto do STF, para que você possa formular o entendimento. Imaginando que esse tema ainda vai dar muito caldo da manga no âmbito do STF, porque o tema não nos parece ter sido adequado e foi em matéria de recurso extraordinário, o efeito ele não é erga omnes,
não é para todos, é apenas para as partes que se valem, o que significa dizer que nós não estamos livres de um entendimento diverso lá na frente. Certo? Bom, espero que com isso nós tenhamos aí atendido a indagação da nossa querida assistente, que é a que nos assiste, e nos colocamos à disposição para futuros questionamentos, sugestões, que você possa nos trazer. E você tem dois caminhos para fazê-lo. Ou você pode fazer aqui embaixo, onde existe um espaço para comentários, ou então, eventualmente, usar do nosso e-mail, momentoconsulte@consulte.com.br. E se você quiser que nós citemos o seu nome, como nós estamos citando da Giane do Delbran, você coloque no final do seu e-mail, como ela fez no WhatsApp que nos enviou, autorizando a utilização até em respeito à Lei Geral de Proteção de Dados. Tá bom? Nos siga nas nossas redes, nós estamos no LinkedIn, no Instagram, aqui no YouTube, e nós estaremos sempre com você, trazendo as informações que vocês precisarem e necessitarem, sempre que nos indagarem. Tá bom? Até a próxima!